Graças e paz. Espero que todos estejam bem. Então vamos hoje a mais uma exposição sobre oração. Então já quero que você pegue sua Bíblia, já abra lá no livro de Jó, no capítulo 5, versículo 19. Vamos fazer essa leitura e logo em seguida faremos a nossa exposição sobre o texto. Estamos tratando nessas quartas-feiras sobre oração. É muito importante sempre ter em mente a oração. Eu acho que é um propósito para a nossa vida que estejamos orando sempre. Então, estou em sempre comunhão com Deus, em oração. Então, sempre é bom falar em oração. Então, não seria diferente hoje como vem sendo nessas quartas-feiras, não é? Então, veja lá, acompanhe comigo aí. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Veja que algo tremendamente interessante, não é? Então, esse texto aí é a conversa entre Elifaz e Jó. Você sabe que Jó, ele teve uns amigos que lhe deram muitos conselhos, muitos foram muito bons, mas eles se perderam muito nos seus comentários, porque eles faziam comentários sobre a vida de Jó, sobre a situação de Jó, e passavam do limite, não é? E eles não tinham esse sentimento de zelo que o Senhor tem com o homem, não é? Então, agora você ouvirá a afirmação mais óbvia que existe, que eu acho até engraçado falar isso, né? Deus responderá se você orar, né? Então, a base desse sermão está sobre o título do seguinte: sofrer é ruim, mas não orar é pior. Então, se sofrer é ruim e não orar é pior, logo entendemos que deixar de ter comunhão com Deus e estar em contato com Ele todos os dias, isso atrapalha muito a nossa vida. Então, que possamos ter esse cuidado todos os dias com a oração, não é? Então, no mundo inteiro, posso dizer assim, que são feitas milhões de orações todos os dias, não é? E também outras não são realizadas. Outras milhões de orações também não são realizadas, são deixadas de fazer. Porque normalmente as pessoas estão muito ocupadas. Umas estão ocupadas fazendo orações e outras estão ocupadas não fazendo orações, fazendo totalmente outras coisas diferentes, né? Então, quem está fazendo oração todos os dias, logo é uma pessoa prevenida, né? Ela ora pelas coisas que acontecerão no futuro, ora por livramento, ora pela bênção, ela ora pela ajuda de Deus. Então ela está num processo de prevenção diária, orando a Deus, clamando a Ele, né? Porque Deus gosta dessas coisas, né? Ele gosta de ouvir as nossas orações. E muitas vezes parece que as nossas orações são uma reza, né? E o que eu quero até dizer com isso? Porque eu sei que muita gente pede pela mesma causa todos os dias, né? Senhor, abençoe minha casa, abençoe minha vida, abençoe minha família, né? E nesse ato de bênção, a pessoa não pode só pedir, mas também tem que clamar para que Deus, assim, Ele faça o serviço completo, né? Que Deus proteja, que Deus ilumine, que Deus dê motivação para ler a sua palavra, que dê motivação para orar. Não só as pessoas que estão recebendo a oração, né? Elas serão abençoadas, mas a pessoa que faz a oração. Então, se eu sou abençoado porque recebi a oração de uma pessoa, essa pessoa também agora tem que aprender a orar para fazer um ciclo, né? Essa pessoa orou por essa, logo essa vai orar por essa. Então se torna um ciclo. E isso se torna um ciclo eterno, né? Até o dia que acabar aqui a nossa vida. Então assim a oração ela se perpetua. Então é muito importante aprender a oração e as pessoas se motivem a orar, né? Você vê aqui que tem cristãos que são desprevenidos, né? Isso é um negócio muito triste, porque assim, você vê na parábola das 10 virgens, cinco delas eram mulheres sábias e 5 nécias, né? Que não tinham conhecimento. 5 estavam prevenidas e as outras 5 estavam desprevenidas, né? E na hora que o noivo chegou, as 5 que estavam prevenidas, que já estavam preparadas, entraram para a boda do noivo. E as outras 5 ficaram de fora. O que é mais interessante, porque tem gente que ora, e Deus não responde. E uma certa resposta também está aqui. Porque o que ele disse, o que Jesus Cristo disse às nécias? Olha,
eu não vos conheço. Porque muitas vezes a gente ora sem propósito ou finalidade alguma. Ou a gente ora não confiando no Espírito Santo. Ou a gente ora por nossa causa própria, sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque veja, lembra dos 10 pontos que eu falei na semana passada? Então, esses 10 pontos, ele é conclusivo, é desse jeito. Não é uma fórmula de oração, você pegar assim, esse aqui é a fórmula, eu vou fazer desse jeito. Mas você tem que entender que você precisa ter uma ação do Espírito Santo, orar no Espírito Santo, com a ajuda dele, para que as coisas comecem a fluir, não é? Então, como o Senhor disse lá em Mateus, capítulo 25, e essa parábola aí vai do versículo 1 ao 13, então no versículo 11 e 12 a gente vê esse momento aí, onde as mulheres nécias, elas são desconhecidas. Então, como a pessoa se torna conhecida da outra? Né? Eu, quando faço uma amizade com alguém, a primeira coisa que eu faço é conversar com ela. Começo a conversar. E como eu tenho facilidade de conversar, eu fico conversando. Lá, sabendo de coisas do dia a dia, da política, de igreja, e eu sempre falo da palavra de Deus para quem quer que seja. Eu falo para crente, para não crente, para descrente, destemido, quem quer que seja. Mas eu falo da palavra de Deus. Eu não perco uma oportunidade. Tudo que a boca fala é o que está cheio o coração, né? Então, quanto mais a nossa conversa for sobre a Bíblia, é porque a gente está lendo mais a Bíblia. Então, você vai me ver sempre falando com você, qualquer outra pessoa, citando algum texto, fazendo algum comentário, porque isso é de mim. Eu leio muito a Bíblia e gosto muito de falar sobre ela. E eu gosto muito de falar de Jesus. Eu acho que a melhor pessoa para a gente falar é sobre ele, né? Mas voltando aqui à intenção da oração, a oração ela visa a comunhão com Deus através do diálogo, né? Então, é um diálogo verticalizado. Deus está acima, você está abaixo, você vai orar, o Espírito Santo vai fazer esse processo de interpretação dessa oração e levar isso para Deus, porque é o Espírito Santo que ele conhece as profundezas de Deus. Então, ele vai levar a nossa oração e interpretá-la para Deus, porque nós não sabemos orar como convém. Talvez até a melhor oração, a mais bonita e a mais feita aqui na Terra, ela precisou de uma interpretação, não é? Para que Deus ouvisse essa oração. Então, para os crentes que não oram, mesmo achando um kit de sobrevivência, a pessoa estará perdida. É isso mesmo. A pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, ela tem um kit de sobrevivência para viver aí durante 1000 anos. Tem uma fortuna extrapolada dentro da sua conta. Ela é uma pessoa abastada, não falta nada. Mas se a pessoa não orar, ela está totalmente perdida. Ela não tem Deus. Então, uma pessoa perdida, o caminho que ela vai seguir é o caminho do inferno. Não é? Outro fato importante é o seguinte: a oração ela visa refletir a glória de Deus através da pessoa que ora. Então, quando você está orando, você está refletindo a glória de Deus porque você acredita nele. Então, se você acredita em Deus, você está refletindo a glória dele na oração. Então, de joelhos, você ali implora o seu lamento. Não é? Então, nesse momento é onde o resplendor da glória do Senhor ele brilha através de você. Então, uma oração feita e bem feita, bem executada através do Espírito Santo, ela será ouvida. Não é? Então, assim, a oração, Deus deixou isso pra gente, essa oração, a oração, visando o bem maior, né? Que é a nossa salvação. Porque Ele quer que a gente entre em contato com Ele, para que a gente não caia em tentação, não caia nas armadilhas do diabo e que a gente possa viver uma vida plena aqui com Ele aqui na Terra, né? Então, a oração não visa porque Deus precisa que você fale com Ele ou que você se desespere, mas Ele quer que você faça isso, para que você conheça Ele melhor e tenha esse tipo de comunhão que Ele quer. Assim como você tem um amigo seu, quando você chega para conversar ou liga para ir para sua casa, uma pessoa íntima sua, não é? Então, é esse diálogo também que Deus quer, né, que você tenha. Então, devemos orar com entendimento. Então, como eu falei semana passada, a gente viu esses 10 pontos, né? Então, esse entendimento, ele é um objeto que é crucial, é um instrumento crucial para a oração. É porque às vezes a gente ora assim, Senhor, abençoe minha vida, abençoe minha casa, abençoe minha família, né? Aí a gente tem uma linha tênue de um pedido comum. Senhor, abençoe minha casa, abençoe minha vida, abençoe minha família.
Ou quando você ora com entendimento, você é muito mais claro e objetivo. Senhor, aqui em casa estão acontecendo coisas dessa forma. Está um momento de tribulação. Minha família está fora da comunhão, não estão orando, não estão jejuando, não estão lendo a palavra. Então, Senhor, eu também estou um pouco negligente, não estou lendo a Bíblia, estou com uma atitude contrária. Veja, eu fiz a mesma oração, só que agora eu apresentei com um entendimento o que eu queria mostrar para Deus. Né? Porque, veja, se eu disser assim, eu abençoe minha casa, abençoe minha vida, abençoe minha vida, a bênção já está. Entenda que a bênção já está. Se você tem um emprego e recebe o dinheiro no final do mês, mesmo que seja pouquinho, porque você só estudou para ganhar pouco, não é? Se você tiver estudado mais, você estava ganhando muito. Então, assim, tem coisa que na nossa vida Deus será justo, não é? Então, dessa forma, quando você, Senhor, abençoe minha casa, abençoe minha vida, abençoe minha família, seja objetivo. Senhor, meu filho não está motivado a estudar na escola, né? Está tirando notas baixas, eu estou aqui, entrei um problema na justiça, ou meu marido aqui tá saindo para beber. Então, a gente tem que ter um senso de objetividade na oração. Então, quando eu oro, eu tenho que orar com entendimento e eu tenho que saber o que eu estou falando para Deus. Né? Eu não posso ser vago. Porque se eu dizer, Senhor, as coisas aqui em casa estão boas. Tá tudo bem, Senhor. Não falta alimento, não falta água nem luz, não falta internet. Né? A conta de telefone está paga. O gás não está acabando. Senhor, tua bênção está na minha casa. Olha que agradecimento, né? Senhor, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. Veja como há uma diferença em orar com entendimento e orar com um modo de vaga, sendo vago ao que eu estou falando. Então, primeira coisa, entendimento é um substantivo masculino, né? E significa o seguinte: primeiro, a faculdade de avaliar os seres e as coisas. Então, julgamento e opinião. Né? Segundo, é um ajuste entre partes, certo? Combinação, consenso, pacto e acordo. Então, quer dizer, um ajuste entre partes. Então, quer dizer que você e Deus combinou que seria dessa forma. Por isso que quando a gente encerra a oração em nome de Jesus, amém. Então, nessa forma, vemos que a bênção, a comunhão e o processo de recebimento dos benefícios de Deus está junto, estão coligados, né? Porque, veja, Deus é que é o provedor, Jesus Cristo, ele é o que dá a resposta e o Espírito Santo é o que faz o processo entre a gente, Deus e Jesus Cristo, né? Porque a oração tem que ser feita em nome de Jesus. Porque a gente tem que concordar e ele tem que concordar com a nossa oração. Então, por isso que o entendimento é um acordo entre partes. Né? Então, quando você ora com entendimento, você está sendo claro, está sendo objetivo. Né? Então, podemos concluir o seguinte. É conveniente que oremos com o coração, com a mente e com os lábios. Que a gente fale com a nossa boca, né? Assim como diz o salmista, Senhor, pela manhã ouves a minha voz. Então, realmente uma oração feita para amanhã é quando você fala, né? Você passa uma noite todinha calado, né? Então, quando você acordar de manhã e for orar, você vai falar com Deus. E você vai liberar sua voz para falar com Ele. Então, aí a gente tem um objetivo lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. Então, alguns versículos eles vão ser unidos para a gente fazer uma frase seguinte: orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Então, Paulo está indicando ali ao povo de Coríntios, né? No capítulo 14, aí tem um versículo 3, 4, 12, 19, 24 e 25. Depois, se você quiser dar uma lida aí, porque juntando esses versículos, eu fiz essa frase, né? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. O que é feito com entendimento e de maneira mais eficiente, consciente e sincera. Né? Então, tudo que é feito com entendimento é feito de forma consciente e de forma sincera. Então, assim, é melhor fazer desta forma do que fazer de qualquer jeito. Então, nunca tenha pressa para orar. Nunca saia correndo na oração. Comece a dominar sua mente. Quando você vê que sua mente está sendo ocupada com um monte de coisa, você vai dizer, não, diga não, fale a palavra não bem alto. Não, eu vou orar porque é necessário. Então,
Muitas mulheres pela manhã serão atraídas a fazer uma comida, varrer a casa, lavar uma roupa, né? Então, ela terá ocupação, assim como eu falei lá na parte da introdução, que muitas pessoas estarão ocupadas em outras coisas e não orando, e outras estarão ocupadas orando. Então, é melhor ser achado orando, ocupado orando, do que ocupado não orando, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor, quando vir, ele se orgulhará quando vier e ver seu servo trabalhando, né? E orar também é um trabalho. Não é uma forma de que você ora pela igreja para que ela cresça, se fortaleça, se torne uma igreja saudável, para que sua vida cresça, fortaleça e você seja uma pessoa saudável. E eu falo tanto de saúde física quanto de saúde espiritual, né? E saúde mental. Então, uma coisa está conectada à outra. Não é? Então, temos que orar com entendimento. Eu falarei agora sobre alguns pontos, que são 7 pontos na parte de entendimento, né? E o primeiro é o seguinte: orar com entendimento é orar sendo instruído pelo Espírito sobre a necessidade daquilo que a alma pedir. Certo? E foi o que eu estava falando. Orar com entendimento é tudo aquilo qual envolve a alma e o que ela pedir. Porque a nossa alma também tem necessidades, né? E a maior necessidade da nossa alma não é água, não é comida, não é cobertor, não é frio, não é calor, não é vento, não é tempestade. A nossa alma não necessita disso. A necessidade da nossa alma é nos lembrar que precisamos ter comunhão com Deus. Assim como fala em Isaías, né? Que o teu espírito dentro de mim, aí quando isso acontece, reina o juízo de Deus. Isaías não está falando também da sua alma, da necessidade dela. Então, o Espírito Santo, ele vai fazer que a alma seja suprida, né? Você vê que lá em Apocalipse 3, quando a carta é enviada para a igreja de Laodiceia, versículo 16 e 17, a igreja ela se acha uma igreja rica e poderosa, mas na verdade quando Jesus Cristo olha para ela, diz: não, você é pobre, você é cega e você está nua. Então assim, ela pensava uma coisa, só que estava com um estado espiritual totalmente morno, né? Jesus diz assim: você nem é frio, nem é quente, é morno, né? Então estou a ponto de vomitar. Então veja, Jesus está falando isso para uma igreja, né? Um conglomerado de pessoas. Então assim, a gente tem que ter um entendimento que a gente precisa estar em comunhão com Deus, precisa estar indo para a igreja, precisa estar em comunhão com os irmãos, né? Para que o Espírito Santo venha e nos capacite e preencha a necessidade da nossa alma. O segundo ponto, o entendimento espiritual percebe no coração de Deus a predisposição e boa vontade para dar à alma aquelas coisas que necessita. Então assim, o entendimento espiritual, ele vai sondar o nosso coração para a gente ver o que realmente a gente está necessitando, né? Porque como eu falei certa vez, que às vezes a gente coloca tanta coisa na nossa cabeça que a gente acha que é o que a nossa alma está precisando, o que a nossa vida está precisando. Mas a gente realmente está precisando de coisas mais espirituais do que coisas físicas, né? Porque tem muita coisa que ela é totalmente externa. Você comprar uma blusa, uma camisa, um salto, um sapato, um relógio, uma maquiagem. Então, isso vai preencher o seu corpo físico, mas não vai preencher a sua alma. Porque a sua alma ela necessita de coisas espirituais. Então, assim, Davi, lá no Salmo 40, no versículo 5, ele diz algo muito, muito interessante. Eu vou abrir aqui para fazer essa leitura para vocês. Ele diz assim: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e dele falar, mas são mais do que eu posso contar. Veja, Davi está dizendo aqui das coisas que ele recebeu, não só de forma física, mas de forma espiritual. Porque Davi ele se tornou um amigo de Deus. E a coisa mais importante que Davi teve na vida dele não foi se tornar um rei, né? Foi se tornar amigo de Deus, ter essa intimidade com Deus. Porque é a nossa necessidade, a necessidade da nossa alma. Então, quando temos esse discernimento, né, é porque temos o entendimento da palavra de Deus, né? Terceiro ponto,
Uma vez que o entendimento tem sido espiritualmente iluminado, descobrimos como a alma deve se aproximar de Deus. E isso serve de grande encorajamento. Veja, depois que a gente recebeu essa iluminação, né, de olhar, observar todas as coisas que Deus fez por nós e nos ajudou, sabemos que todo dia o Espírito Santo caminha conosco e Ele nos protege e Ele nos dá livramento todos os dias. Então isso já é um fato importante para a gente agradecer e estar feliz com a nossa alma por isso, não é? Então, quando a nossa mente é iluminada, nós conhecemos o seguinte, que nós somos pecadores miseráveis, precisamos de graça e misericórdia, e que se a gente não mudar a nossa mente e o nosso coração, nós sofreremos. Então, o Espírito Santo vai iluminar a nossa mente para reconhecer realmente quem somos. Então, quando a gente vai olhar as pessoas lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, quando a gente vê todo aquele tipo de pessoas, os bem-aventurados, a gente tem que entender que aquilo ali é um caráter que Deus quer que nós sejamos, né? Ele quer que a gente seja daquela forma ali, manso, humilde, que procura justiça, né? Então, todos esses aspectos estão em Deus e Ele quer que esteja em nós. Então, Ele vai dar entendimento para a nossa mente, para que a gente busque isso. Então, quarto ponto, o entendimento iluminado vê nas promessas de Deus suficiente generosidade para se sentir encorajado a orar, o que lhe acrescenta força sobre força. Então, veja, depois que a nossa mente já está iluminada, a gente vai crer nas promessas. Veja, Abraão, ele só creu na promessa quando sua mente foi iluminada. Então, Deus, quando falou para Abraão, Deus primeiramente capacitou a mente dele para isso, para ele receber aquela promessa. E ele acreditou na promessa e foi atrás dela, né? Ele obedeceu a Deus, porque Deus o condicionou, né? Deus iluminou a sua mente. Então, nesse processo de iluminação da mente, eu vou lhe dizer, Abraão não tinha naquele momento a Bíblia, ele não tinha uma fonte histórica para ler, uma fonte espiritual para ler, então ele recebeu primeiramente a bênção de Deus pela sua palavra, pela sua voz, não é? Então, quando Deus promete alguma coisa, Ele fará. Então, se Deus prometeu alguma coisa a você, Ele fará. Agora, tenha cuidado com isso, né? Porque eu já vi gente assim, Deus me prometeu me dar um filho para uma mulher que não consegue engravidar, não é? Esse é um tipo de promessa que você tem que ter certeza do que você está falando quando você for falar. Porque, veja, tudo que Deus prometeu está na Bíblia. Ele prometeu os céus e a terra, uma nova morada. Essa é a maior e melhor promessa que Deus já fez pra gente. Mas às vezes a gente se preocupa com tanta coisa aqui na terra que acaba atrapalhando essa visão. E a nossa visão fica escurecida, embaçada. Então cegamos o nosso entendimento. Aí muitas vezes buscamos muitas coisas aqui na terra que cegam o nosso entendimento. Então, buscando as coisas lá do alto, onde Deus habita, é que vamos ter o maior entendimento sobre o que Ele quer para a nossa vida. Quinto ponto. Então, como eu estava falando, uma vez iluminado o entendimento, está aberto o caminho para que a alma se achegue a Deus com argumentos apropriados. Às vezes na forma de luta, como no caso de Jacó, né? Aí Jacó estava ali no Val de Jaboque, ele agarrou-se com o anjo, né, do Senhor, prendeu ele e disse, eu só lhe solto quando você me abençoar. Agora deixa eu fazer uma paráfrase aqui. Veja, como isso acontece no dia de hoje. Para pensar aí. Um minuto para você pensar. Brincadeira, não vou parar um minuto não. Mas pare para pensar isso. Como acontece isso hoje? Né? Eu sei que você ficou curioso agora. Mas agora que você entenda é que quando você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, você se torna um Jacó. Então você ali vai agarrar a Deus, vai segurar Ele até que Ele lhe abençoe. É isso mesmo que eu estou dizendo. E é isso que a Bíblia está nos dizendo. Porque Jacó segurou o anjo e não quis soltar até sua bênção chegar. Então o anjo foi lá e deu uma furada na perna dele e ele ficou manco, né? Então, muito cuidado, né, para você realmente saber o que você está pedindo. Mas realmente, naquele momento ali, para Jacó fazia sentido, porque ele não seria mais um nômade, né? Ele não ficaria andando de terra em terra, porque estava próximo à terra prometida que Deus tinha falado a Abraão. Então ele teria dificuldade para andar, né? Você vê que Deus, a bênção de Deus, às vezes ela é muito singular, né? E ela vem de uma forma que às vezes nós não esperamos, né? Então, peça com entendimento, assim como Jacó pediu, né? Ele levou uma furada na perna, mas aquilo ali reflete a promessa de Deus, que do outro lado reflete a glória dele e refletiu isso na vida de Jacó, né? Então,
há uma forma de súplica, né, no nosso pedido e na nossa oração, né? Então, um entendimento bem iluminado, aí é o sexto ponto, né? É também de admirável utilidade, tanto no que se refere ao tema como a maneira de orar, né? Olha, depois que a nossa mente está tão iluminada pelas coisas do reino e a gente é aquela pessoa que lê a Bíblia, lê e não cansa de ler e ama ler a Bíblia, aí a nossa mente vai estar tão cheia de informação da Bíblia que a gente vai dizer assim: Senhor, a bênção que tu tem para me dar, tu já me deste, né? Aquilo tudo que eu preciso, o Senhor já me deu. Então, ele disse que daria o Espírito Santo. Então, a melhor coisa que Deus fez para nós, Jesus Cristo fez para nós, foi mandar o Espírito Santo. Porque ele se será semelhante a mim e ele convencerá o homem da justiça e do juízo. Então, quando você orando com o Espírito Santo, essas coisas tendem a acontecer. Então, na nossa boca, no nosso paladar, no nosso sabor do dia a dia, o que tem que vir também em mente é que quando formos orar, primeiramente tem que pedir a salvação dos ímpios, de nossos parentes, de pessoas que não conhecem a Deus, né? Então o Espírito Santo ele vai conceder esse tipo de oração, porque ele quer fazer isso. Então ele quer salvar o pecador. Então salvando o pecador, ele vai ajudar assim como ele salvou você. Entenda que você é um pecador que está passando por regeneração e que Jesus Cristo resolveu salvar você. Então você precisa estar em comunhão com ele, orando todos os dias. E nesse processo de oração você tem que lembrar das outras pessoas, para que ele também encontre graça, e graça sobre graça, né? Então, irmãos, encerrando agora aqui no ponto 7, é necessário que haja um entendimento iluminado, a fim que a alma seja levada a perseverar no dever da oração. Então, irmãos, esse último ponto, e é o que eu gosto e eu acho muito interessante, é o seguinte: depois que a nossa mente está totalmente iluminada e é necessário que haja essa iluminação para que possamos orar, depois que a nossa mente está iluminada, a nossa alma ela é motivada a perseverar em oração. Então você vai perseverar em oração. Mas quando sua mente estiver iluminada, então você vai orar de manhã, vai orar de tarde, vai orar de noite, 3 vezes ao dia, né? Ou você vai fazer uma oração comprida de uma vez só. Lutero uma vez disse o seguinte: se eu não orar 3 horas por dia, o diabo vem, em 1 hora ele consegue destruir tudo aquilo que foi feito por Deus. Então, veja, Lutero orava 3 horas por dia, ele começava bastante cedo, às 4 da manhã, quando era 7 da manhã ele estava parando sua oração, né, sua atividade. Então, no silêncio, onde não tinha ninguém, ele fazia isso. Então, ele prevalecia todos os dias na oração e Deus o ajudava através disso, né? Ele falou uma coisa muito séria: se você deixar de orar, o diabo vai prevalecer na sua vida. Eu não estou falando aqui dizendo que você tem que orar 3 horas por dia ou orar 40 minutos, 1 hora, não é isso. Estou dizendo que você tem que orar, e orar com entendimento, e orar com o Espírito Santo. Quando você orar, Deus vai prevalecer. E quando você não ora, quem prevalece é o diabo, e isso é uma verdade inquestionável, não é? Então veja, vamos ver o fato daquela mulher cananeia, né? No caso ali, a mulher Cirofenícia, né? Ela vai atrás de Jesus, ela chega perto dele e pede ali que Jesus cure a sua filha. Aí Jesus olha para ela e fez: olha, não é bom pegar os pães e dar aos cachorrinhos. Aí ela: tudo bem, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Jesus olhou para ela, imagina ali o semblante de Jesus, os discípulos de lado, aquela mulher ali que não era para receber a bênção naquele momento, mas a sua atitude fervorosa dizia assim: tudo bem, Senhor, mas minha filha, ela come dessa migalha que o Senhor está espalhando aqui e ela precisa ser curada, né? Porque eu fico emocionado com isso, porque como isso reflete a gente hoje? Porque a primeira bênção veio para o judeu, depois para o gentil, nós, né? E através dessa mulher aí, vemos que nós temos essa oportunidade de pedir a Deus uma bênção. E Ele responderá. Ele responderá a oração mais fervorosa, aquele grito de socorro, aquela súplica. Eu não sei se eu já contei isso, mas eu nasci com um problema de asma muito forte. Eu passei 17 anos tomando um remédio chamado Sabutamol. Vez ou outra eu precisava comprar uma bombinha para suprir o resto da necessidade. E passei muitos anos, de manhã, de tarde, de noite, tomando medicação. É tanto que eu nem sentia mais nada, eu tomava, nem sentia mais o gosto do remédio, de tanto que eu tomava. Era 3 vezes ao dia.
Então, mas não... E outra coisa, quando ia chegando à noite, 6 horas da noite, eu tinha que estar dentro de casa. Porque a mudança de temperatura me fazia ficar mal. Eu tinha que correr para dentro de casa. 5 horas da tarde eu tinha que entrar em casa. Minha mãe deixava meu irmão brincar de 2 horas da tarde até as 4. E nessa hora quase não tinha ninguém na rua, que normalmente 3, 4 horas da tarde é como as crianças começavam a ir pra rua, né? Eu e meu irmão não, a gente tinha que brincar 2 horas por causa de mim. Porque eu tinha problema de cansaço. Então a gente subia pra casa 4, 5 horas da tarde, pra essa mudança de temperatura não me atingir. E eu ficava cansado, respirando. Aí tinha que ser socorrido pro hospital. Mas todos os dias eu era socorrido. Até quando cheguei com meus 17 anos. Um momento de súplica, de dor ali, passando mal, eu botava água pra fora, muita água pra fora, muita água. Eu disse, Senhor, eu acho que eu vou morrer hoje. Eu acho que eu vou morrer hoje. Meu olhar assim, com cara de preocupação, meu pai ainda não tinha chegado. Não tinha ninguém com carro para socorrer. Aí eu disse, meu Deus, me ajude. Eu não quero mais viver dessa forma. Então, eu disse a ele, né, pedindo a Deus que ele me ajudasse. Eu gritei pro socorro nesse dia. O Senhor me ajuda, eu não quero mais viver assim. Porque se eu continuar vivendo assim, não faz sentido nenhum para minha vida. Era melhor que o Senhor me levasse e me tirasse dessa vida, porque viver assim, nesse sofrimento intenso, todos os dias, eu vou viver assim até quando, Senhor? Me cura hoje nesse dia. Desde esse dia, isso foi bem próximo ao meu aniversário. Eu tinha 17 anos de idade. Pronto. Essa crise de asma foi a última. E a partir dali, não precisei tomar mais nenhum pingo do remédio. Entende? Então, a oração feita emergencial, ela será atendida de forma emergencial. A oração que precisa, assim, ela pode levar um tempo para ser respondida, ela levar um tempo. Apesar que Deus responderá todas as orações da forma dele. Mesmo que pareça tardar, demorar, ele vai responder a oração. O que ele quer de nós é que confiemos nele. Porque muitas vezes quando a oração demora a ser respondida, é porque Deus normalmente quer moldar o nosso coração. E Ele quer que a gente confie nele. E quanto mais demora, mais melhora a nossa fé. Porque no dia que ela é respondida, o salto de alegria é muito grande. E eu sou muito feliz e muito grato a Deus por Ele ter me curado dessa asma. Então, irmãos, que você possa fortalecer a sua fé, que você possa melhorar a sua oração e possa confiar nela e fazendo com exatidão. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.